Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vou demonstrar como utilizar o módulo Certificados V2 dentro do Sysmetro. Então a intenção desse vídeo é fazer um setup deste módulo, já explicando os principais fundamentos para a utilização da ferramenta e explicando como que você pode utilizar esse módulo dentro do teu ambiente, dentro da sua própria unidade. Então eu vou fazer o acesso em um ambiente de teste, um ambiente 360, o qual estou utilizando aqui para a criação destes vídeos tutoriais. E dentro da tela inicial do sistema, a configuração desse módulo ela acontece a partir do menu SS Certificados V2. Aqui em Certificados V2, nós temos alguns pontos a configurar para começar a utilizar o módulo. E o principal aqui é que a gente comece pelos modelos de certificado. Os modelos de certificados, eles vão determinar os fluxos que serão disponibilizados dentro da ferramenta para a emissão de certificados ou recebimento de certificados. Então aqui eu já tenho 3 modelos cadastrados, que são os 3 tipos possíveis que o usuário pode criar aqui clicando em adicionar. Então eu vou explicar rapidamente os tipos. O tipo de certificado de calibração de terceiro é quando a empresa ela não emite os seus próprios certificados, ela encaminha o equipamento para um laboratório, para um fornecedor. Esse fornecedor faz o ensaio, faz a calibração e envia o certificado, retorna esse certificado para a empresa armazenar, e posteriormente reemitir esse certificado quando chegar aí o vencimento dele. Para empresas que são laboratórios que emitem os seus próprios certificados ou que emitem o certificado para um equipamento de cliente, utiliza-se então o certificado de calibração de padrão e o Sysmetro. O calibração de padrão é o modelo adequado para recebimento de certificados de um instrumento que é padrão, que é a referência utilizada para a emissão de um certificado. Então, pensando em um laboratório que emite o certificado, ele precisa ter um certificado de calibração de padrão válido, que foi recebido de um laboratório, para poder então emitir um certificado de um outro instrumento, que esse terceiro processo seria o certificado de calibração Sysmetro. É quando eu tenho um padrão válido e eu utilizo esse padrão para emitir um certificado de um outro instrumento, seja um outro instrumento meu, um instrumento próprio, ou seja um instrumento de um cliente, ok? Então os tipos de recebimento de certificado de padrão e de terceiro são recebimento de certificados. O único certificado que é emitir é quando eu tenho um padrão válido e eu emito então o certificado de calibração Sysmetro. Tá? Para cada operação, para cada fluxo que vai ser utilizado dentro da ferramenta Sysmetro, deve ser utilizado o tipo de certificado adequado. Ok? Aqui eu liberei esses 3 tipos de certificados dentro da minha base. E posteriormente ao seu cadastro, a liberação do tipo, do modelo de certificado, deve ser feito então a configuração desse modelo. Então, clicando sobre o nome aqui do modelo, a gente pode então liberar quais são os tipos de tecnologia que se aplicam a esse modelo específico. Então, por exemplo, aqui eu estou no modelo de certificado de terceiro. São os equipamentos que, em teoria, eu envio para os meus fornecedores para que eles tenham a calibração e, posteriormente, eu receba esse certificado. Eu liberei aqui autoclave, manômetro digital e manômetro mecânico dentro desse modelo. O que isso significa? Toda vez que eu tiver uma solicitação de serviço que for para um tipo de equipamento específico, o sistema vai validar quais são os modelos de certificados possíveis para esse tipo de equipamento. Por exemplo, eu tenho aqui autoclave horizontal Balmer. Autoclave horizontal Balmer, autoclave horizontal eu liberei para o modelo de certificado de terceiro. Então,
existindo aqui uma solicitação de serviço para a autoclave, eu tenho aqui o botão certificados, e a partir do botão certificados, ele vai liberar para mim um modelo válido para esse equipamento. Então aqui ele dá a opção receber certificado, que é certificado de calibração de terceiro. Okay? Existe um modelo de certificado de calibração de terceiro válido, cadastrado, liberado para autoclave. Logo, tem uma SS aberta para autoclave. A partir do botão certificados, eu consigo acessar e fazer aqui o processo de recebimento do certificado a partir da SS, ok? Esse aqui é o caso do certificado de terceiro. Vamos supor que eu tenho aqui também, então, um certificado de calibração de padrão. Esse modelo, ele está liberado aqui para o tipo calibrador de pressão. Então eu vou acessar minha lista de solicitações de serviço, vou buscar aqui pelo tipo de equipamento calibrador de pressão. Tenho aqui uma SS válida aberta para o calibrador de pressão e o botão certificados. Ao acessar aqui o botão certificados, o modelo que o sistema apresenta é o receber certificado de calibração de padrão, porque está liberado para esse tipo de tecnologia. Logo, numa SS aberta para esse patrimônio, que está dentro desse tipo específico de tecnologia, o sistema libera para mim esse modelo de certificado, que seria para eu receber um certificado de calibração do padrão, para que posteriormente esse calibrador de pressão ele seja então o meu equipamento referência para emitir um certificado a partir do Sysmetro, ok? Utilizando aqui outro exemplo, tenho então um certificado de calibração Sysmetro. Já aqui é um modelo um pouco mais elaborado, onde precisa ser configurado um nome para o modelo, qual que é a grandeza que é calibrado dentro desse modelo, e aqui em tipos de tecnologia eu liberei manômetro digital e manômetro mecânico. Então, se a gente abrir aqui uma solicitação de serviço, e localizar aqui uma solicitação para manômetro e abrir a área de certificados, eu consigo emitir aqui os certificados a partir dos meus padrões. Já é um layout diferente aqui de configuração, emissão de certificados e aqui do tipo pressão, por ser o certificado Sysmetro, ou seja, é um certificado que eu vou emitir pelo próprio Sysmetro a partir de um padrão que eu possuo aqui, que tem um certificado válido, já que é o meu calibrador de pressão. Joia? Então esse primeiro vídeo é para explicar os tipos de modelo de certificado e a aplicação, a visualização do processo de início de emissão de certificado ou recebimento a partir da solicitação de serviço. A solicitação sempre carrega as opções de certificado de acordo com os modelos cadastrados e com os tipos de tecnologia que são liberados dentro de cada modelo. A gente continua nos próximos vídeos.